Professor, na prática, como que o juiz saneia o processo? O juiz pode sanear o processo de duas formas. Primeira forma, ele vai sanear o processo em gabinete. Ele vai prolatar uma decisão de saneamento do processo. Só que, nessa modalidade de saneamento, o saneamento no gabinete, o juiz tem duas opções. Prestem atenção nisso, porque toda vez que eu digo isso, eu recebo muitas críticas de alguns advogados que dizem o seguinte, olha só, antes, duas opções, né? E aí entra as críticas. O juiz pode optar por um saneamento em gabinete com cooperação das partes, ou o juiz pode optar por um saneamento em gabinete sem a cooperação das partes. Cada juiz aqui adota a linha de conduta que ele entende mais adequada. Ele pode, diante da inicial da contestação e da réplica, fazer agora um saneamento sem a cooperação das partes. O que significa um saneamento sem a cooperação das partes? Quando o processo vem concluído para o juiz depois da réplica, ele não oportuniza a manifestação das partes sobre as provas. Não. Ele já saneia. E ele já saneia fixando os pontos controvertidos, definindo de quem é o ônus da prova e determina a intimação das partes, agora sim, para que as partes manifestem sobre as provas que desejam produzir. Perceba, o juiz, ele fixou os pontos controvertidos, definiu de quem é o ônus da prova e determinou a intimação das partes para manifestar sobre provas sem ouvir as partes previamente. Ele faz isso sem a cooperação das partes. E ele prolata, observe, uma decisão de saneamento parcial. Por quê? Porque ele afastou as preliminares que ele tinha que afastar. Porque se o juiz vai sanear o processo, é porque ele não vai acolher nenhuma preliminar. Pelo menos uma preliminar que vai extinguir o processo. Porque se fosse para acolher uma preliminar que extingue o processo, ele já teria feito lá na fase do julgamento conforme o estado do processo. Então ele vai afastar as preliminares, vai definir as questões de fato controvertida, vai definir de quem é o ônus da prova e vai intimar as partes para manifestar. Quando as partes forem manifestar, elas já sabem quais são os pontos controvertidos e de quem é o ônus da prova. Aqui elas não cooperaram em relação a isso. E aí, ele profere essa decisão, as partes são intimadas para manifestar sobre as provas e depois o processo volta para o juiz. E o juiz dá uma segunda decisão de saneamento, porque agora ele admite ou não admite as provas que foram postuladas. Então a decisão fica uma decisão cindida, né? Fica uma decisão parcial. Primeiro ele fixa os pontos, define o ônus da prova e intima as partes para manifestar. E depois que as partes manifestam, o juiz admite ou não a produção da prova. Ele faz o saneamento em dois momentos. Por quê? Porque aqui não teve a cooperação das partes. Mas ele pode ter uma outra opção de sanear o processo. Ele pode, antes de dar qualquer decisão de saneamento, ou seja, a partir do momento em que o processo está concluído e teve réplica ou impugnação à contestação, ao invés dele dar a decisão de saneamento, ele intima as partes para se manifestar. Aqui é saneamento com cooperação. Por que é cooperação? Porque antes dele sanear, antes dele prolatar a decisão, ele intima as partes, autor e réu, para quê? Para que manifestem se querem o julgamento antecipado do feito e se não querem o julgamento antecipado do feito, que cada parte indique em cooperação quais são os pontos controvertidos, quais são as questões de direito, quais são as provas que querem produzir no processo. E vai dar um prazo comum para que o autor manifeste e para que o réu manifeste. E cada um faz os seus pedidos.
Cada um faz as suas manifestações, cooperando com o juízo. O autor vai requerer a inversão do ônus da prova nessa manifestação, vai requerer as provas que ele quer produzir, se é caso ou não de julgamento antecipado do feito. E o réu a mesma coisa. O réu vai manifestar, olha, eu quero produzir essa prova, não é caso de julgamento antecipado do feito, e aqui são os pontos que eu entendo controversos. Autor manifesta, réu manifesta. E o processo volta para o juiz. E aí sim, agora, em cooperação, por quê? Porque as partes já manifestaram e já apontaram o que cada uma enxerga daquele processo. Agora o juiz decide o saneamento, agora o juiz faz o saneamento. Mas ele faz muito mais amparado, porque ele teve a manifestação do autor previamente e ele teve a manifestação do réu previamente. Essa é a primeira opção. A segunda opção é a audiência de saneamento. A audiência de saneamento está prevista no parágrafo 3º. Primeira orientação. A segunda forma de se fazer o saneamento não é em gabinete, essa é a primeira. A segunda é numa audiência. O juiz intima o autor e o réu a comparecer a uma audiência de saneamento do processo. Professor, isso é igual cabeça de bacalhau. Eu nunca vi na prática, mas tem, viu? Eu normalmente designo audiência de saneamento, tá bom? Tem colegas que eu conheço que também designam audiência de saneamento do processo, tá bom? Então, cuidado. Segundo ponto que eu queria chamar a atenção para você sobre a audiência de saneamento. Se você, advogado ou advogada, receber lá no Diário da Justiça uma intimação de que o juiz designou uma audiência de saneamento, prepare-se para a audiência. Você vai ter que estudar o processo para ir para essa audiência. Você tem que estudar o processo para ir em todas as audiências, mas nessa mais ainda. Essa é uma audiência em que você não delega para um colega fazer em substituição a você. Você não nomeia aqui um advogado parceiro, né, o advogado correspondente para fazer essa audiência. A não ser que você prepare o correspondente para a audiência. Aí ok. Por quê? Porque se esse correspondente for nomeado por você para ir para a audiência de saneamento no dia da audiência, o coitado desse profissional vai passar vergonha na audiência. Por quê? Porque ele tem que se preparar com cuidado para essa audiência, porque tudo isso que nós vimos acontece na audiência, durante a audiência, com a cooperação das partes, com a presença das partes, autor e réu e os seus advogados. Lá nessa audiência, o juiz vai tentar o acordo. Se não teve o acordo, o juiz vai partir para a decisão do saneamento, lá na audiência. Ele vai afastar as preliminares, porque o juiz, ele não ia, pode acreditar nisso. O juiz não vai marcar uma audiência de saneamento, chamar o autor, o réu e os seus advogados para essa audiência, tentar um acordo. O primeiro ato da audiência é a composição. E se o acordo não acontecer, o juiz sanear o processo. E aí a primeira etapa do saneamento, o primeiro ato do saneamento, da organização do processo, ele vai analisar as preliminares. E aí tem uma preliminar lá, alegada pelo réu, de ilegitimidade de partes. E ele vai acolher a ilegitimidade de partes? Não vai. Se fosse para acolher a ilegitimidade de partes, ele já tinha feito lá na segunda etapa do julgamento conforme o estado do processo. Se o juiz designou a audiência de saneamento e você é o advogado do réu e você na sua defesa, na sua contestação, você apresentou várias preliminares que extinguem o processo, você apresentou uma preliminar de ilegitimidade de partes, você apresentou uma preliminar de falta de interesse de agir, você apresentou uma preliminar de prescrição, pode ir com a certeza de que o juiz vai indeferir as 3 preliminares que você apresentou. Porque senão ele não teria marcado a audiência de saneamento do processo. Ok? Muito bem. Ele vai afastar as preliminares. Depois que ele afastar as preliminares, qual é o próximo passo da decisão de saneamento?
fixar os pontos controvertidos. Aí o juiz vai dizer assim, ó, advogado do autor, na sua percepção, no seu entendimento aqui, quais são os pontos controvertidos? E aí o autor, o advogado do autor ou a advogada vai ponderar para o juiz, olha, eu entendo que são esses e esses. E o advogado ou a advogada do réu? E aí o advogado ou a advogada do réu vai ponderar quais são os que ela entende. E aí o juiz vai começar a ponderar com eles sobre cada um desses pontos controvertidos e vai fixar os pontos controvertidos. Vai ser feito em cooperação. Então, o coitado do correspondente, que foi nomeado por você para participar da audiência no dia, ele não vai saber quais são os pontos controvertidos, a não ser que você instruiu ele nesse sentido. Segundo ponto, o juiz fixou os pontos controvertidos, quais são as questões de direito? E aí vai discutir com as partes. E aí o juiz vai dizer assim, bom, diante desses pontos que estão controversos, você, autor, que prova você quer produzir? E aí o advogado ou a advogada do autor vai dizer, olha, eu não tenho condição de produzir essa prova, eu preciso aqui da inversão do ônus da prova. Ah, é? Então justifica. Quais são os argumentos aqui que você tem para a inversão do ônus da prova? E o advogado do autor vai ter que declarar ali, narrar para o juiz os argumentos para a inversão do ônus da prova, como nós vimos na live específica. E aí ele vai dizer para o réu, ô réu, e aí, manifeste sobre isso, sobre a inversão do ônus da prova. Você concorda ou não com a inversão do ônus da prova? E o réu vai dizer, não, eu não concordo, porque a prova para o meu cliente é difícil também, ou muito impossível. Aqui não tem que inverter o ônus da prova, não. E aí o juiz vai decidir se inverte ou não o ônus da prova. Bom, decidiu se inverteu ou não, quais são as provas que serão produzidas? O autor vai ter que postular pela prova, o réu vai ter que postular pela prova, justificadamente, na audiência. E o juiz vai admitir ou não a prova, na audiência. E se você requereu a testemunha, a prova testemunhal, você já tem que apresentar o rol das testemunhas na audiência. Ah, não, eu não quis prova testemunhal, eu quis prova pericial. Ah, é? Então aqui, ó, na audiência, você tem assistente técnico? Quem é o seu assistente técnico? Indique. E quais são os quesitos? As partes vão ter que apresentar os quesitos na audiência. Tudo acontece na audiência, por isso que é uma audiência complexa. Muito bem.